Porque aqui Tiago fala que o mal vem na vida do homem por aquilo que ele mesmo fala, por aquilo que ele mesmo libera. Se o mal vem por aquilo que ele libera, e o bem? Tem que jeito? Liberando também. Mas tem gente, pastor, já ouviu falar, que libera tanta bênção quanto para si mesmo ou para outro, não acontece nada. Bom, se não está acontecendo nada, por quê? Primeiramente, ele não crê e não está cheio de Deus. Porque qual é a palavra que tem poder? É a de Deus, não é do homem. Eu tenho que falar a palavra de Deus. Quando eu falo a palavra de Deus, gera poder. Quando eu falo a palavra por conta própria, não gera nada. Não gera nada. Entendeu? Aonde está o poder? Liberada. A palavra liberada. Mas o poder não é na Bíblia? Deixa uma Bíblia aberta. Pode estar aberta ou fechada dentro da casa. Resolve alguma coisa? Não resolve nada. Quem tinha mais Bíblia? Quem tinha mais Bíblia? Os fariseus ou os apóstolos? E o poder estava na boca de quem? Dos apóstolos, não dos fariseus. Então a Bíblia tem que ser falada de acordo com aquilo que foi inspirada. Se eu falar por conta própria ou manipular a Bíblia, que poder vai gerar nisso? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. (26, 51 e 52). 26, 51 e 52. Mateus capítulo 26. Diz assim, estou já achado? Diz assim, eis que uns que estavam com Jesus Cristo, e a gente sabe no outro evangelho que esses que estavam com Jesus Cristo, os 12 estavam com ele, os 12 não, 11, um já tinha caído fora, era Pedro. Então eis que esse uns que estavam com Jesus Cristo era Pedro, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o soldado do templo do sumo sacerdote, cortou a. Então o que Pedro fez? A espada também não é o símbolo da palavra? É ou não? Eu vou ler outro canto para você entender muito bem que a espada é a palavra, entendeu? Então o que ele fez, representando pela espada física? Decepou ele, o soldado. O soldado lá estava cumprindo uma ordem. Que ordem foi dada para aquele soldado? Era soldado especificamente do templo, viu? Prender Jesus Cristo. Então quem que tinha que ficar zangado ali? Se fosse para ficar zangado, quem que era? Jesus. E quem que ficou? Tomou as dores. Você já tomou as dores de alguém? Já ficou bravo por causa de alguém? Para defender alguém? E depois mais para frente você ficou com a cara de bunda de criança, porque os outros ficam tudo bem e você fica com cara de tacho. Já fez isso ou não? Já. Acho que todo mundo. Por isso que tem um ditado que diz assim, briga de marido e mulher, isso serve para outras coisas também, né? Por quê? Porque depois os dois ficam bom, vai para a cama, e você que foi defender o que você achou que era certo, você fica com a cara de tacho. É ou não é? Aí você fala, se eu soubesse, não teria feito. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou por isso, então não faça. Se alguém te pedir um conselho, aconselhe segundo a Bíblia. Se não te pedir, fica quieto. Porque se não te pediu, como você vai se intrometer na vida dos outros? Pediu um conselho? Fala segundo a Bíblia. Se não pediu, fica quieto. Porque amanhã a pessoa fica tudo bem e você fica com cara de bunda de criança. Aí você fala, se eu soubesse, você acha que não sabia, era só pensar. Quantos casos já aconteceu? Milhares, dezenas de milhares, e vai continuar acontecendo. Então por que você se mete na vida dos outros? Se mete na tua. Se mete na tua. Porque amanhã você fica envergonhado e ainda fala assim, se eu soubesse, você sabe, não teria feito, eu não teria defendido. Mas eu defendi o que era certo. Fica quieto. O que é certo hoje pode não ser amanhã para a pessoa.
Aqui Pedro foi defender quem? Você acha que Cristo precisaria da defesa dele? Você acha mesmo? Acha que um verdadeiro cristão precisa de defesa de alguém? Quem é que defende o verdadeiro cristão? Espírito Santo. Espírito de Deus. O Espírito Santo vai revelar a verdade. Ele que convence o homem. Pedro aqui já foi logo desembanhando a espada, meteu a espada e cortou a orelha do servo. O que Jesus Cristo fez? Colou a orelha de volta. Agiu com amor e misericórdia ou não? Então disse Jesus Cristo: Pedro, não está Pedro aqui nesse evangelho. Aí ele disse: mete a tua espada na bainha. Mete a tua espada no lugar da espada. Mete a tua espada na bainha. Guarda ela, Pedro. Porque todos aqueles que lançam mão da espada, a espada, tem um ditado que diz assim, ó: o peixe morre, o peixe morre pela. Qual que é o símbolo do cristianismo? Por onde que ele está sendo morto? Pela boca dele mesmo. Jesus falou: aquele que combate e lança a mão da espada pela espada morre. Qual é o favor do apóstolo Pedro? Decapitado de cabeça para baixo. Qual que foi a morte do apóstolo João? Qual a diferença? Todos sabem da morte do apóstolo João? Que jeito foi que o apóstolo João morreu? Que é chamado o apóstolo do amor. Que jeito que ele morreu? Morte natural e velho, muito velho, avançado. Não ficou gaga, não ficou com Alzheimer, não ficou com dor em junta, não ficou com nenhum problema. Por quê? Pregava o evangelho, não se metia na vida dos outros. Pedro aqui, foi o grande nome de Deus, foi. Ele lutou até o fim, lutou. A glória dele já foi para a glória. Está lá, o grande nome de Deus. Muito bem. Mas Jesus falou aqui, quem lança a mão da espada e vive pela espada, morrerá. Ele morreu de morte matada. João não. Deus tem preferência? Então por que um morreu de morte matada e outro morreu de morte natural? Comportamento explosivo. É só ler os evangelhos. Em tudo ele queria ser o primeiro, ele queria estar na frente, passar à frente de Jesus Cristo. Queria ter elogio e não conhecer Jesus Cristo desnecessariamente. O que Jesus Cristo falou para ele? Quando ele tentou fazer isso aí: tu és o filho de Deus Altíssimo, tu és o ungido de Deus. Começou com muita falação. O que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Para trás, Satanás. Você está deixando Satanás usar a tua boca, Pedro. Para trás de mim. Quem tem que estar na nossa frente? Quem é Deus? Deus tem que estar. Tem muito cristão aí que empresta a boca para o diabo. Até para pregar o evangelho. Eu não sabia vocês isso. Até para pregar, ele empresta a boca para o diabo. Ele tem tanto desejo de ser famoso, de ser o centro da atenção do lugar, ele empresta a boca para o diabo, os olhos para o diabo, os ouvidos para o diabo. Ele vem, ele revela e ele fala, mas não vem da parte de Deus. Para fechar a pregação, abra a sua Bíblia no Salmo 57. Salmo 57. A Bíblia é divinamente inspirada ou não? Sim ou não? Sim. Então o Salmo foi inspirado por Deus ou não? 57? 57. Mais preciso, verso 4. Vamos lá ver o que o salmista Davi fala. Aí você vai entender. Pastor, comigo está acontecendo esse tipo de coisa. Está acontecendo? Tá. Então, o que neutraliza uma palavra é outra palavra. Inspirada. Se eu pego a palavra de Deus e me encho da Bíblia, quando eu falar, e eu estou na posição que Deus queira, quando eu falo inspirado. Se eu não estiver na posição que Deus quer, quando eu falo, não falo inspirado, mesmo que seja a Bíblia. Satanás citou também a Bíblia na tentação do monte. É inspirado que Satanás falou? Por Deus, não. Vamos lá, Lúcio, vamos entender aí isso. O salmista fala assim: a minha alma está entre leões, físico ou espiritual? Então é bom, entendeu?
Está no meio do quê? De homens perversos, ruins. Esse leão aqui é o diabo na vida do homem. 1 Pedro fala que o diabo, nosso adversário, anda rugindo e bramando como um leão. Então quem que é o leão? É o diabo na vida do homem. Resumindo, é o homem. Entendeu? Então ele fala assim, ó, a minha alma, quer dizer, o mundo espiritual e a minha alma, a minha consciência, a minha mentalidade está sofrendo pressão que vem do diabo por intermédio do homem. Qual que é o veículo aqui? O homem. Qual que é a inspiração? Demoníaco. E eu estou entre aqueles que estão abrasados. O que é uma brasa? Fogo. Abrasados, filhos dos homens. De onde vem? Vai ler o Tiago. Não leu o Tiago? Era inflamado pelo fogo da onde? Do inferno. A língua era inflamada pelo fogo do inferno. Tiago fala, Tiago capítulo 3. Então de onde vem aqui? Abrasados, filhos dos homens. Quer dizer, quem que está com a brasa de fogo na língua? O homem. Fogo de Deus? Não. Fogo da onde? Do inferno. Por que eu sei que é fogo do inferno? É só ler, ó. Qual que é a parte seguinte? Cujos dentes são lanças. Cujos dentes são lanças e a língua é uma. Está vendo onde vem as doenças? Está vendo onde vem o mal? Vem da quê? Fulano, ciclano ou alguém acordou com uma dor na perna que do nada eu não bati no fim, não aconteceu nada, mas uma dor que. E aquela canseira que parece que espreme o osso. Já teve aquele tipo de canseira que parece que está no osso, que dói até o osso, de tão cansado que está? Da onde vem isso aí? É do mundo espiritual. Está aqui, ó. A minha alma está entre leões, eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças de flecha, que machucam o homem, que ferem o homem, cujo a língua é uma espada. O que Pedro fez? Feriu o outro, feriu com o quê? Com a espada. O que Davi está falando aqui? O que fere o homem é a espada, machuca, traz destruição. Quer ficar liberto dessas maldições que vem contra a tua vida e a minha? Quer ficar liberto? Então lê o versículo seguinte. O que o versículo seguinte fala? Seja a vontade de Deus, acima dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Aí ele fala assim: armaram uma rede aos meus passos, através do que? Palavra de maldição. Armaram uma rede aos meus passos, cavaram a cova diante de mim. Mas foram eles? E se eu não falar? Quem cai é a pessoa. Cavaram uma cova, armaram uma rede. Para que serve uma rede? Para pegar na rede. Para embramar a pessoa, está tudo enredado, tudo embramado na maldição. Por causa de palavra, boca dos outros, lança de flecha, machuca, fere, destrói a vida do outro. Aí Davi fala assim, ó, e cavaram uma cova diante da minha vida. No caso aqui, quem estava fazendo isso na vida dele? Saul. Saul estava fazendo. Saul estava clamando a morte de Davi. Quem que morreu? Saul. Pela espada. Jesus Cristo não falou que quem vive pela espada morre? Saul não tentou matar Davi com a espada, com a lança? Que morte Saul morreu? A própria espada. Mas por quê? Porque Davi disse assim, ó, eles armaram a rede aos meus passos, a minha alma ficou batida, cavaram a cova diante de mim, mas foram eles mesmo que nada caiu. Está tendo ataque? Alguém está orando contra? Crente feiticeiro orando contra? Maldição? Alguém desejando mal? Alguém querendo ferir você com palavras? Faça do salmo uma oração. Cavaram a cova diante de mim, cavaram. Armaram a rede aos meus passos, armaram, mas foram eles mesmo por ter por elas. E sejam prisioneiros das suas próprias. Então não fala mal.
Porque senão esse mal vira uma prisão para quem? Para quem fala. Entendeu? Onde está a resposta? Na própria Bíblia. Se eu quero o bem, eu falo bem. Se eu quero o mal, mas o mal passa pela tua vida. Se você falar o mal passa por lá. Então não fala. Já viu o crente que ele reclama de tudo? Já viu o crente resmungão? E ele vê que todo mundo é abençoado e parece que só ele não é. Já viu esse tipo de gente? Aí ele começa. Quando que ele vai ser liberto daquela rede? Está enredado. Quando que ele vai ser liberto? Quando ele começar a falar, a bênção de Deus é para mim também. A bênção de Deus também é na minha vida. Ele vai estar neutralizando ou não a palavra maligna? O que fere o homem? Palavra. O que liberta o homem? Palavra. Então, qual palavra eu vou falar? Inspirar. Para fechar a pregação. Provérbios capítulo 18, verso 21. Está pertinho. É só um pouquinho adiante. Vinte 18, 21. Lê alto aí, sua irmã. Consegue ler alto? A morte e a vida. Vamos falar. A morte e a vida. Não. Esse não é o poder. O poder da língua. E aquele que ama comerá o seu filho. Então vamos lá, vamos repetir junto comigo. Tudo junto agora. A morte e a vida está no poder da língua. Aqueles que amam comerá do seu. Se eu amo a morte, de que fruto eu vou comer? A morte. Se eu amo a vida, de que fruto eu vou comer? Porque eu falo vida. Se eu amo a vida, eu falo vida. E dela eu como. Se amar a morte e falar morte, de que fruto vai ser comido? A morte. O poder da vida e da morte está na língua, naquilo que se fala. Se eu só falo asneira, se eu só falo coisa vã, se eu só falo coisa infrutífera, o que vai acontecer na minha vida? Só coisa ruim. Imagina uma pessoa, a pessoa chega para mim e fala assim para mim: já observou fulano? Fulano não presta. Fulano faz isso, faz aquilo de errado. Qual deve ser a minha fala? Qual deve ser a sua fala? Deus vai libertar fulano. Fulano é gente boa. Fulano vai ser liberto. Jesus Cristo vai entrar na vida dele mais dia menos dia. Ou, se eu falasse, eu não falo, mas se eu falasse: fulano realmente não presta, fulano não vale nada. O que eu vou estar acarretando mais na vida da pessoa? Colocando mais peso ainda. Quando que uma pessoa dessa vai ser liberta? Nunca. Agora eu só falo: Cristo vai libertar, fulano é gente boa, ele vai melhorar. Fulano vai melhorar. Que Deus abençoe ele. Fulano falou mal do pastor Antônio. Que Deus abençoe ele para que seja liberto. Esse tem que ser o meu proceder. Esse tem que ser o seu proceder. Que Deus liberte ele, para que ele enxergue a verdade. Porque Jesus Cristo, quando estava sendo morto lá na cruz do Calvário, quando antes de dar o bravo e o suspiro e falar: Pai, Eli, lama sabatânia, Pai, eu entrego a Ti o meu espírito, Deus meu, por que me desamparaste? Aí ele falou: Pai, está consumado. Ele olhou a multidão lá de cima, sangrando, ferido, machucado. E quando tem machucadura tem febre, porque a enfermidade gera febre. Ele estava lá, tudo arrebentado, por causa do pecado meu e seu. O que ele falou? Pai, perdoa, porque eles não sabem. Porque se soubesse que ele era o grande criador do universo, fazia aquilo com ele, estava certo. Se ele soubesse que você é um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, amaldiçoaria a tua vida? Não. Então qual tem que ser o seu proceder? Pai, perdoa eles não sabem o que está falando. Ou você tem que ser aquele tipo que falar: que morra essa desgraça, que caia no próprio veneno, que morra no próprio veneno. Esse tipo de crente que você quer ser?
Ou você tem que ser aquele que fala assim, ó, que Jesus abençoe, que Jesus liberte, que Jesus mostre a verdade. Quem vai ser mais poderoso no reino de Deus? Quem fala isso ou quem libera? Fala, tomara que caia no próprio veneno. Quem vai ser mais poderoso? O que Tiago falou? Vamos defender ele. O homem que não tropeça nas palavras é poderoso. Por que Camoeiro está sendo poderoso? Nas formas da palavra. O que Davi fez aqui? Davi liberou uma maldição, falou, ó, Saul, você vai se dar mal em Saul. Ele falou diretamente? Não, ele usou a palavra de Deus. Ele falou, aquele que quer uma rede nos meus passos, aquele que está numa cova na minha caminhada, vai cair nela. Então, largou a rede, vai cair nela. Mas quando alguém chegar para mim e falar, pastor Antônio, fulano falou mal do teu ministério do Senhor, que Deus liberte, que Deus abençoe. A pessoa vai ser presa pela própria palavra, não pela minha. Não pela minha, pela própria. Amém? Amém. Então vamos fazer agora a parte da Santa Ceia, hoje é dia de Santa Ceia. O que é a ceia mesmo? A palavra ceia é festa. Então nós vamos festejar